Olá! Na aula de História dessa semana, nós vamos aprender sobre as fontes e os conhecimentos em História. Bom, o trabalho do historiador, ele é semelhante ao de um detetive. Ao investigar um caso, o detetive ele usa os vestígios deixados pelos envolvidos, como por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia, para resolver o caso. O historiador, ele age da mesma forma. Ele utiliza todos os vestígios ou pistas disponíveis para construir um conhecimento sobre a história. Os vestígios, escritos, imagens, objetos que são produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra são chamados de fontes escritas. As fontes escritas elas podem ser fontes escritas, fontes visuais, fontes orais ou fontes de cultura material. As fontes escritas são aquelas que nós encontramos escritas em papéis, em material que é mais grossinho, que dura mais para se decompor. Alguns exemplos de fontes escritas são as cédulas de identidade, os diários ou até mesmo leis. As fontes visuais são aquelas que nós podemos ver, como fotografias, pinturas, cartões postais, entre outras formas de fontes visuais. As fontes orais são aquelas que nós podemos ouvir. Exemplos de fontes orais são as cantigas, as lendas, entrevistas, entre outras opções. Nas sociedades que não usam a escrita, ela é quase sempre usada pelos mais velhos, que passam a sua cultura para os mais novos através dessas lendas, dessas cantigas, e assim conseguem passar sua cultura de forma oral para os seus, como vou dizer, os mais novos das suas tribos, do seu povo, As lembranças, dos mais velhos são, portanto, uma fonte para o conhecimento da história também. Como fonte de cultura material, nós temos também brinquedos, móveis, vestimentas e outros objetos, Esses objetos nós consideramos como sendo parte da cultura material de um povo e, como tal, eles também são importantes como fontes históricas. Bom, mas de onde vem o termo história? Bom, o termo história vem do grego e significa procura e pesquisa. Portanto, para os antigos gregos, o historiador é aquele que pesquisa, investiga e procura saber. Hoje, a história é o nome dado a uma disciplina que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. É a disciplina história, que nós estudamos hoje em dia nas nossas escolas, de ensino fundamental. O historiador, essa palavra historiador, passou a significar profissional formado em universidade, cujo trabalho é pesquisar e escrever sobre o passado e o presente e as relações que há entre esse passado e esse presente. Basicamente, o conhecimento histórico é construído por meio dos seguintes passos. Passo 1. Escolha do assunto e verificação do tempo. Como assim? O historiador, ele escolhe normalmente um assunto que ele quer conhecer e delimita o tempo. Um exemplo, por exemplo, ele quer conhecer como viviam aqueles adolescentes, de cidades brasileiras nos anos de 1980. Então, ele já delimitou o tempo, que é 1980. Ele também já delimitou o assunto. Ele quer conhecer o dia a dia desses alunos. Envolve nesse dia a dia, por exemplo, o que eles estudavam, como se divertiam, se namoravam e como namoravam, entre outras circunstâncias que estão envolvidas aqui na escolha do assunto. Então, ele já escolheu esse assunto e delimitou o tempo. O próximo passo, então, é reunir as fontes históricas
que ele vai utilizar para descobrir, né, e para analisar esse passo 1 aqui que ele fez. Ou seja, ele pode escolher textos, revistas, jornais, fotografias, objetos, ou até mesmo entrevistas com pessoas, senhoras e senhores que viviam ali naquele tempo e também que eram adolescentes, né? Senhores agora no presente, mas que naquele tempo, lá em 1980, eram adolescentes. Após ele escolher as fontes, eles vai para o passo 3, que é a leitura e a verificação. Como assim? Ele vai ler, vai ouvir e também vai ver o que ele conseguiu de material e vai organizar esse material e verificar se essas fontes que ele conseguiu são confiáveis. Por último, ele tem o passo 4, que é a interpretação. Como assim? Usando o método histórico, ele vai construir uma interpretação sobre como viviam esses adolescentes brasileiros nos anos de 1980. E ao final desse trabalho, o historiador ele não constrói uma verdade completa ou definitiva, não. O que ele constrói é uma versão da história que pode ser criticada ou até mesmo superada por novas pesquisas. No entanto, pessoal, o historiador, para construir um conhecimento sobre um determinado povo ou episódio, ele vai necessitar saber de outras coisas que envolvem outros profissionais de outras áreas, como, por exemplo, os geógrafos e os arqueólogos. Os geógrafos, eles entram aqui no cenário, a partir das pesquisas que eles fazem dos locais. Como, por exemplo, eles utilizam mapas de determinado local e para pesquisar a respeito desse local. A contribuição dos arqueólogos, por sua vez, está por meio dos estudos que eles estabelecem para conhecer seus povos, por meio de vestígios materiais deixados por eles, como restos de casas, instrumentos de trabalho, de pintura, que são feitas em rochas, vasos, entre outros. O pedaço de um machado, por exemplo, de uma pedra escavado por um arqueólogo e examinado em um laboratório, pode nos contar sobre a idade daquela pedra e o modo de vida das pessoas que utilizaram aquele machado. Vasos, potes e jarros para beber água estão entre os achados mais comuns nas escavações arqueológicas, porém são poucos encontrados inteiros. Assim, incorporando os saberes acumulados por outros estudiosos, o historiador ele vai aumentando seu conhecimento sobre os seres humanos e a sua estratégia ao longo do tempo. Na aula de hoje, então, pessoal, nós aprendemos a importância das fontes históricas e do historiador, o papel que o historiador tem na nossa história, para descobrir, para analisar como é que se deu as relações entre o nosso presente com o nosso passado. Eu espero que vocês tenham aprendido algumas coisas aqui. Deixa nos comentários alguma dúvida que vocês tiveram e até a próxima aula.